Boa noite, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar aqui com os irmãos, com as pessoas que estão nos visitando, com você em casa. Eu queria dizer para vocês que é uma honra, é um privilégio estar aqui para ministrar a palavra de Deus e falar uma palavra vindo do coração de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Por que a pastora André está ministrando aqui? Não é que Betão ia me ajudar? Mas assim, nós estamos começando um projeto evangelístico com crianças. Na verdade, nós fazemos parte da Vinha. E esse projeto é um projeto que Deus colocou no coração da pastora Márcia, de alcançar 300 mil crianças até o final do ano. Amém? Então, é um projeto ousado, mas é um projeto que é possível para o Senhor. Então, a pastora, eu vou passar um pouco aqui o vídeo do projeto falando sobre esse projeto. E durante a minha ministração, eu falarei um pouquinho mais sobre ele. Amém? O vídeo, Clebson. O projeto de evangelismo Vinha Kids 2020, ele tem o alvo de evangelizar 300 mil crianças no período de 3 anos. Nós começamos esse projeto em 2018, evangelizando todas as crianças das nossas células, através de milhares de pulseiras com o plano de salvação. Nós chegamos ao final de 2018 com uma frequência de 150 mil crianças nas células da Vinha Brasil e da Vinha Internacional. Em 2019, nós continuamos o projeto de evangelismo com uma ênfase diferente, abrindo células de crianças nas escolas e também capacitando a liderança do Ministério com Crianças. Nós realizamos 5 conferências nas 5 regiões do Brasil, com o tema Firmando as Estacas. Nosso alvo foi manter toda a liderança motivada e com foco nas 300 mil crianças. E por fim, nós entramos em 2020 com o alvo de produzir 100 mil livros com o plano de salvação para crianças, com distribuição gratuita, algo inédito que nunca fizemos antes. Esse alvo foi alcançado graças à generosidade de vários irmãos que ofertaram para esse projeto. Bem, hoje nós estamos lançando o livro ilustrado O Amado Coração, em 6 idiomas: português, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Essas 100 mil cópias serão distribuídas através das células de crianças e juvenis em todas as nossas igrejas nos 5 continentes. Sem dúvida, é um grande projeto da Igreja Videira que está realizando através do Ministério Vinha, por causa do compromisso que nós temos em evangelizar crianças nas nações. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram da produção desse livro. Primeiro, ao meu esposo, o pastor Aloísio, por ser o primeiro a acreditar e investir nesse projeto. Como também as pastoras do Ministério Vinha Kids, que se mobilizaram de maneira tão espontânea para levantar ofertas e fazer com que esses livros chegassem às mãos das crianças em cada igreja local. Também aos irmãos que traduziram o livro sem custos. E por fim, a todos que trabalharam, direta ou indiretamente, nesse projeto. Muito obrigada. Queridos, é um sonho. Pastora, hoje a senhora vai pregar só sobre crianças? Não. Assim como nós desenvolvemos esse projeto, a Igreja da Aliança também vai fazer parte, a partir de agora, na distribuição desses livros, nos ensinamentos da criança de como manusear o livro e assim ganhar outras crianças para o Senhor Jesus. Amém? Então eu conto com a participação de vocês, pais, líderes kids, que vocês possam estar nos ajudando para que nós venhamos a realmente alcançar esse quantitativo, essa meta de 300 mil crianças. Amém? Assim como o Senhor tem projetos para evangelizar as crianças, hoje eu quero apresentar para vocês,
modelos e estratégias de evangelismo para que a gente venha alcançar as nações. Quem está aqui disposto a alcançar as nações? Quem um dia sonhou em alcançar as nações? Hoje eu vou falar para vocês um pouco disso, que Deus falou no nosso coração para que nós venhamos a ministrar a igreja. O tema da nossa ministração de hoje é evangelizando as nações de cidade em cidade. Amém? Eu posso fazer isso sozinha? Não, né? Eu quero dizer para vocês, antes de começar a ministrar, que essa última música eu compartilhei no culto passado, que Deus é um Deus de promessas, né? E Deus me fez lembrar uma promessa que um dia, 2 anos atrás, foi falada para mim na nossa conferência. E essa promessa dizia assim, ó, que eu estaria aqui, ministrando para uma multidão. E é isso que eu contemplo hoje. Eu não vejo só vocês, eu vejo todas as vidas que vocês vão ganhar. Eu vejo uma multidão de pessoas que serão alcançadas através de vocês. Então eu creio que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na minha vida. Quem tem promessa de Deus aqui? Então creia, queridos, que no tempo certo do Senhor, essas promessas, elas vão se cumprir na sua vida. Amém, queridos? Eu não vim somente ministrar a palavra, eu vim liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu vim fazer com que você entenda por que você chegou até essa noite a este culto. Por que você está ouvindo essa palavra. E é uma palavra de Deus para a sua vida. Quem quer receber, diga: eu recebo tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Amém, queridos. Eu gostaria de iniciar lendo o livro de Isaías 54:3, que diz o seguinte: a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Olha a promessa de Deus para a igreja aí. Qual é a promessa de Deus? Possuir as nações, queridos. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, de possuir as nações. Como nós vamos fazer isso? Conquistando as cidades. Essa expressão, essa palavra, essa expressão de possuir a cidade significa herdar, tomar posse, conquistar. E o Senhor tem feito isso, o Senhor vai fazer isso através da sua vida. E nós vamos alcançar as nações para o Senhor Jesus. Amém? No texto também fala em cidades assoladas. Fala que as cidades estavam assoladas, né? E que cidades são essas, pastoras? Essas cidades que a Bíblia está referindo hoje para a nossa realidade, é a realidade do mundo sem Deus. Um mundo de tristeza, um mundo de engano, um mundo de destruição e um mundo de morte espiritual. E o Senhor se agrada dessa realidade? Queridos, o Senhor não se agrada dessa realidade. Essa não é a vontade de Deus para a nação. Essa não é a vontade de Deus que a nação continue dessa forma. Mas para que essa realidade venha a ser transformada, ela precisa de um agir de Deus através de cada um de nós. Então, queridos, no domingo passado o pastor Mauro ministrou aqui sobre esperança. Ele disse que nós precisamos elevar as nossas esperanças, elevar nossas expectativas por dias melhores, né? Ele nos ensinou isso, nos motivou a viver dessa forma. Mas hoje eu quero te dizer que Deus te ensinou isso não só para que você eleve a sua expectativa, mas para que você eleve a expectativa dessas pessoas que vivem nessa cidade assolada. Que você leve esperança, que você leve amor, que você leve a Cristo para cada uma dessas pessoas. Então eu quero te desafiar a entender que o Senhor, Ele tem te capacitado, o Senhor tem falado contigo, o Senhor tem feito isso na tua vida. Porque nós cremos que nós somos chamados, nós nascemos com qual propósito, queridos? Qual é o desejo de Deus? A palavra de Deus diz que nós precisamos ministrar, pregar, anunciar o Evangelho para toda criatura. Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, com que as pessoas venham a reinar com Cristo. E como é Deus sozinho, Jesus vai voltar e vai fazer isso? Não. O Senhor, Ele conta com nós, Ele conta com cada um de vocês, Ele conta comigo. Então nós juntos, nós vamos conseguir alcançar as nações do Senhor Jesus. E eu queria compartilhar para vocês a história de Abraão, para dizer o quê?
O Senhor, Ele vai nos dar uma missão. O Senhor nos dá isso como missão, né? Ele falou, Ele prometeu para nós que nós possuiríamos as nações. Ele nos dá isso como missão de conquistar as vidas. Mas a estratégia, o método é do Senhor Jesus. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós não podemos fazer do nosso jeito. Ah, eu quero ir para a igreja só se for para cantar. Ah, não, eu quero ir para a igreja só se for para me pregar. Não, queridos. O Senhor, Ele tem a maneira dEle de conquistar as vidas. Ele só quer que a gente se disponha, que a gente abra o coração e que a gente faça a vontade dEle. Os planos e os projetos do Senhor, Ele tem todos os planos sobre a tua vida já está projetada como o Senhor quer. Ele só quer que nós tenhamos o coração obediente, que nós obedecemos ao chamado do Senhor para nossas vidas. Eu queria agora compartilhar com vocês 2 testemunhos importantes, né, que impactaram a minha vida, né, que fizeram eu abrir os meus olhos a mais para ver o quanto é importante nós temos esse coração missionário, um coração desejoso de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Vamos lá, Clebson, passa rapidinho o vídeo. Missionária americana chamada Caroline Matilde Fausen, da Carolina do Norte, desembarcou no Rio de Janeiro. E logo em seguida ela foi para o estado da Bahia, onde ficou por 5 meses estudando a nossa língua, o português. Em 1935, nesse período, a missionária Matilda recebeu uma revelação de Deus para evangelizar no estado de Goiás. Então ela foi para a cidade de Catalão, no sul de Goiás, onde chegou no dia 9 de fevereiro de 1935, iniciando ali os seus trabalhos evangelísticos nesta cidade. Depois, no ano seguinte, em 1936, guiada por Deus, ela pegou um trem e foi pregar na cidade de Cumari, Goiás, a 30 quilômetros de onde ela morava. Essa foto da estação tem exatamente o nome da cidade, porque tinha poucos anos, uns 20 e poucos anos, que tinha inaugurado ali a ferrovia no sul de Goiás. Dona Leopoldina, essa mulher, foi a primeira pessoa a se converter nessa cidade. Ela era viúva e tinha 5 filhas. A igreja começou na sua casa, onde um grupo de mulheres se reuniam para orar. Embora a missionária morasse em Catalão, a 30 quilômetros de Cumari, toda semana ela ia de trem para fazer as reuniões na casa de Dona Leopoldina. E ali começou a igreja Calvário Pentecostal, a qual essa missionária pertencia. Nas reuniões que ela fazia, ela cantava, ela tocava uma sanfona e depois ela pregava com muita autoridade. E o poder de Deus se manifestava fortemente nas reuniões, onde as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas algumas pessoas começaram a ficar incomodadas e denunciaram a missionária na delegacia de polícia. Então o delegado da cidade enviou 2 soldados para checar o que estava acontecendo lá. Quando eles chegaram e viram as pessoas orando, um dos soldados caiu de joelho, falando em línguas, e em lágrimas ele entregou a sua vida a Jesus. Anos depois, esse soldado se tornou um pastor. Por razões pessoais, essa missionária precisou voltar aos Estados Unidos, e embora não tivesse um prédio de igreja, ela deixou naquela cidade um grupo de mulheres incendiadas. Era um grupo de mulheres que oravam. Mas o zelo pela obra de Deus dessa missionária e também dessas mulheres prevaleceu. Algum tempo depois, a irmã Matilde voltou dos Estados Unidos para visitar as igrejas que ela havia aberto nas cidades no sul de Goiás. Ela havia se unido à Igreja de Deus nos Estados Unidos, pois ela tinha esperança de que eles enviassem alguém para continuar o trabalho dela no Brasil.
o que realmente aconteceu nos anos seguintes. Mas a semente plantada naquela pequena cidade alcançou 4 gerações. Anos depois, uma das filhas de Leopoldina tornou-se a pastora da igreja. Depois o neto de Dona Leopoldina tornou-se pastor. E mais tarde sua bisneta tornou-se uma pastora de crianças. A igreja fundada por essas 2 mulheres, a missionária Matilde e Dona Leopoldina, numa cidade no interior de Goiás, ainda está lá, na mesma cidade há quase 90 anos, assim como todas as outras igrejas que ela abriu no estado de Goiás. O neto de Dona Leopoldina, que tornou-se pastor, tem hoje 82 anos. Ele é o meu pai. E esta é a minha história. É o meu testemunho. Que testemunho lindo, né? Dizer que essa missionária, ela nunca imaginava que ela ia alcançar as nações, queridos. Por quê? Porque no ano de 1935, quando ela chegou naquela cidade, né, com o coração desejoso de ministrar a palavra de Deus, ela nunca imaginou que iria alcançar 4 gerações. E ela pensou que ela ia evangelizar somente o estado do Goiás, né, e as cidades vizinhas. Mas ela nunca imaginou que lá, na família da pastora Márcia, o pai dela seria o pastor. E ela, por ter sido criada nos caminhos do Senhor, hoje seria uma pastora de crianças. E hoje faz cobertura a 150 mil crianças. Amém, queridos? E o projeto ousado de alcançar 300 mil crianças até o final do ano. O que eu quero dizer com isso para cada um de nós? Que nós não venhamos a deixar para lá o que Deus tem para fazer na nossa vida e através de nós. A gente não vê com os olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Nós não temos dimensões do que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Que daqui a 20, 30 anos, as pessoas vão estar nas nações. As pessoas vão estar alcançando outras vidas em qualquer parte do mundo, através da palavra que saiu da sua boca. Amém, queridos? Então essa é uma palavra motivacional para que você entenda que assim como Deus usou aquela missionária que saiu dos Estados Unidos para vir ministrar ao Brasil, para que hoje alcançasse até a geração da pastora Márcia, que essa palavra também sirva para cada um de nós. Parece que não está acontecendo nada na nossa vida, parece que pode ser que não esteja acontecendo nada no nosso meio, mas você não conhece os planos do Senhor para a sua vida. Então creia e receba, porque Deus vai alcançar as nações através da tua vida. Amém? E o outro testemunho eu não poderia deixar de falar. Eu ouvindo essa palavra, escutando esse testemunho, eu disse, gente, glória a Deus pela vida da pastora Márcia, uma mulher de Deus, a esposa do pastor Aloysio da Videira. Mas o testemunho que eu não posso deixar de falar para a igreja, até porque nós temos muitos visitantes, né, nesta noite, é o testemunho da pastora Joana, a nossa pastora Joana, a mãe do pastor Mauro Menezes. A pastora Joana se converteu ainda na juventude, né, pastora Joana? Se converteu ainda na juventude numa igreja tradicional. E o Senhor frequentou a igreja durante anos, mas o Senhor falou ao coração da pastora Joana. Um dia ela ainda vai compartilhar com vocês com maior detalhe de riquezas que tem essa intimidade dela com o Senhor neste momento. E Deus falou ao coração dela que ela deveria vir abrir uma frente missionária, uma congregação, um local de pregação na cidade operária. E a pastora Joana começou com um grupo de crianças, queridos. Dessas crianças, os pais dela foram alcançados, os vizinhos, né? Outros parentes foram alcançados. E hoje nós temos a Igreja da Aliança, com aproximadamente 1000 membros, né? Quase isso, Betão pode me ajudar.
e com 2 núcleos, queridos. 2 núcleos na cidade de São Luís. E vocês conhecem o meu esposo, um homem ousado, um homem de Deus. E ele diz que nós vamos ter igreja em cada cidade do nosso estado. Nós vamos alcançar o nosso país e nós vamos alcançar as nações em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? E nós vamos fazer isso sozinho? A pastora Joana nunca imaginava que essa igreja estaria hoje como está. Imaginava, pastora Joana? Não. Ela simplesmente se dispôs a fazer a vontade de Deus. Ela simplesmente disse: Senhor, eis-me aqui, Pai, o que tu queres que eu faça? E ela obedeceu ao Senhor. Uma coisa importante que eu não posso deixar de falar para vocês, que como o Senhor vai fazer, o método que o Senhor vai fazer para que nós venhamos a alcançar as nações, não é do nosso jeito, não é da nossa força. Eu queria compartilhar para vocês a história de Abraão. Eu creio que todo mundo conhece essa história. Eu queria só dar ênfase numa coisa. Deus falou para Abraão que a descendência dele seria maior que as estrelas, lembra? E Deus falou isso com ele: mas como que eu já sou avançado de idade com a minha esposa? Como é que isso pode ser possível? E o que foi que eles fizeram? Eles elaboraram um plano, né? Queriam dar uma mãozinha para o Senhor, para que as promessas de Deus viessem a se cumprir. Mas, queridos, Deus não aceitou o plano de Abraão e Sara. Por quê, queridos? Porque Deus tem tudo já planejado para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. E que você venha entender isso. Que apesar das circunstâncias, apesar de viver algo que não é para ser vivido hoje por você, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para ti, aquilo que Ele revelou em sonho para ti, aquilo que Ele falou para a tua vida através de algum profeta. O Senhor vai cumprir na tua vida. Amém? E como é que isso vai acontecer? O Senhor, Ele tem nos dado muitas estratégias. Hoje eu apresentei para vocês uma estratégia fantástica de evangelismo para as crianças. Através desse livro, O Amado Coração. E eu creio que cada criança que vai ler esse livro, cada criança que vai falar do amor de Deus para outra criança através desse livro, elas serão alcançadas. Amém, queridos? E Deus tem nos dado também a internet, não tem? A tecnologia, a televisão, o rádio. Então são muitas ferramentas que o Senhor tem nos dado para evangelizar e alcançar as nações. Que nós possamos usar esses métodos, que nós possamos usar a internet para ser canal de bênção para outras pessoas. Que a gente possa realmente entender que o Senhor, Ele nos deu essa missão, de ir pelo mundo e evangelizar e ganhar as pessoas. Ele nos deu e Ele também nos dá estratégias. Mas eu quero hoje dar ênfase em 2 estratégias super importantes, 2 estratégias divinas que estão na Bíblia, que Deus nos ensina de como fazer isso, de como evangelizar. A primeira estratégia bíblica eficaz de evangelizar é de cidade em cidade. A primeira estratégia que nós vemos aqui fala de nós sairmos do nosso conforto, nós sairmos da nossa casa para alcançar as pessoas. Ah, pastora, mas eu moro em São Luís, como é que eu vou alcançar outra cidade? Você pode evangelizar o seu bairro, você pode evangelizar a sua cidade, a sua rua. Então, essa é a sua cidade. Quando se fala de cidade em cidade, a gente está falando da expansão do reino de Deus. Falando que o Senhor, Ele quer alcançar não somente quem está lá nos Estados Unidos, em outros países, mas também quem está aqui do seu lado. Quem passa na rua, que você sabe, conhece, vê que ela precisa de Deus. O Senhor quer isso, o Senhor conta com que a gente venha alcançar também essas vidas que estão ao nosso lado. E o primeiro exemplo que eu vou citar é o exemplo da nação de Israel. Vamos ver como Deus agiu no meio da nação de Israel. Vamos ler aqui o versículo de 1 Samuel 5:8 que diz assim, seja levada a arca de Deus de Israel até Gade, e depois de cidades em cidade. O povo de Deus, eles saíam de cidade em cidade, conquistando aquelas pessoas para o Senhor Jesus. E na frente deles ia o quê? A arca de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus que ia na frente do povo. E se a arca tivesse, era a garantia que eles iam ter
vitória. E hoje, pastor, hoje nós não temos uma arca, mas a arca simboliza Cristo. E Cristo está onde? Cristo está dentro de nós, queridos. Se Cristo está dentro de nós, essa é a maneira da gente o quê? Sair de cidade em cidade. A gente sair evangelizando e ganhando as pessoas. Não é verdade? E isso implica em quê, pastora? Implica em você se deixar ser usado. Porque Deus já prometeu, assim como a arca ia, toda vez que se a arca estivesse na frente, a vitória era garantida. Imagine com o próprio Deus dentro de você. O agir do Espírito Santo vai estar sobre essas vidas. Então creia, não desista de ninguém. Pode ser que você já tenha falado do amor de Deus, pode ser que você já tenha pregado para as pessoas e parece que nada tenha acontecido. Mas você tem que olhar para ela e dizer assim, ó, você é promessa para a minha vida, eu sei que o Senhor vai te alcançar. E comece a declarar sobre a vida dela, porque as pessoas vão ser alcançadas pelo poder da palavra que vai sair da sua boca. Amém, queridos? Então, queridos, importante a gente saber que quando eles saíam de cidades em cidade, eles iam conquistando as cidades ali. Era conquistar só a cidade física, a infraestrutura da cidade? Não. Cidades também representam aqui famílias, né? E o Senhor, Ele ama as famílias. As famílias são o bem mais precioso que o Senhor tem, né? E isso também é muito claro na lei, quando nós começamos a ler a palavra, entender, e Deus usa muito isso, que as famílias, elas precisam ser alcançadas, porque o Senhor quer, não é somente uma pessoa, o Senhor quer as famílias. E o Senhor vai alcançar a sua família, amém? Não desista da sua família, o Senhor é promessa para você que a sua família toda vai ser alcançada pelo Senhor, amém? Como é que eu queria exemplificar isso para vocês, né? Falando sobre a história de Moisés, para demonstrar o quanto as famílias são importantes, o quanto o Senhor quer libertar todos de uma família. A história, lemos na Bíblia que Moisés foi chamado pelo Senhor Jesus para libertar o povo que estava escravizado. Não foi isso? Então, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo, ele disse que ele teria que ir até Faraó para falar com Faraó, deixar partir o povo. Então Moisés, obediente ao Senhor, foi até a Faraó, falou para ele libertar o povo. E Faraó, tudo bem, Moisés, né? Eu vou libertar, mas você vai levar somente os homens e as mulheres, as crianças ficam. Qual foi a postura de Moisés? Não. O Senhor disse que você deveria liberar toda a família. Então o Senhor quer libertar, queridos, da escravidão, todas as famílias. Por quê? Porque as famílias são o bem mais precioso para o Senhor. Outro caso que eu queria compartilhar era a conquista de Israel, de Canaã, né? A Bíblia fala que Canaã, para ser conquistada, ela também foi conquistada não de uma vez, né? Canaã foi conquistada cidade por cidade, né? Não foi aos poucos, passou por um processo, passou por guerras, por lutas, até ser conquistada pelo Senhor Jesus. E aí me remete a falar sobre a Canaã. Ela poderia ter sido conquistada 40 anos antes, quando Moisés foi e contemplou a Canaã. Mas não foi conquistada por quê? Porque Moisés enviou 12 espias para espiar, né, ver como é que era a cidade. E quando os espias viram, o que eles viram? Gigantes. Os espias viram problemas, homens grandes, maus, que seria quase que impossível para eles se conquistar a cidade por conta desses gigantes. Mas o que foi que o Senhor prometeu? Era promessa ou não para a vida do povo a conquista de Canaã? Era. Então somente Josué e Caleb acreditaram na promessa de Deus. Eles creram, eles perseveraram na promessa de Deus, né? E o que aconteceu com esses espias?
eles simplesmente perderam a herança, queridos. A cidade, cada cidade conquistada, ela fazia parte da herança que Deus que tinha para o povo de Israel naquela época. E hoje, qual é a nossa herança no Senhor? Você sabe qual é a sua herança? Você já parou para se perguntar? A sua herança são as cidades, a sua herança são as famílias, a sua herança são as pessoas que o Senhor quer te dar. Como herança, é a sua recompensa. Você vai apresentar pessoas salvas, pessoas transformadas, famílias transformadas pelo poder da palavra ministrada através da sua boca. Então creia que Deus quer te dar a cidade, Deus quer te dar São Luís como herança. Quem quer ter a cidade de São Luís como herança? A pastora hoje de manhã falou que a cidade de São Luís era herança para ela. Olha, a pastora vem de tão longe, vem do Rio de Janeiro, já tem São Luís como herança. Eu cheguei pela pastora. Tudo bem, eu divido com a senhora a minha herança, porque essa cidade é minha herança. Amém? De quem a cidade de São Luís é herança de quem? Amém? De todos nós. Então, nós podemos e devemos conquistar a nossa herança, queridos, porque isso o Senhor já tem como garantia e promessa para cada um de nós. E quando Josué foi dividir as cidades, a Bíblia fala que Josué, após determinadas guerras, ele distribuiu as cidades como herança para cada tribo. Então, a só comprova que o Senhor tem nos dado essa herança, que o Senhor tem nos dado pessoa para fazer parte da nossa herança. Você já tem a sua herança? Ou você quer uma herança pequenininha? Eu quero uma herança grande. Quem quer uma herança grande? Quem quer ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus? Então vamos arregaçar nossas mangas, vamos fazer a obra do Senhor. O Senhor levanta aqui missionários, o Senhor levanta aqui pregadores, homens e mulheres de Deus que vão alcançar muitas e muitas vidas para o Senhor Jesus, amém? Mas o que tem te impedido de receber essa herança, de conquistar essa herança? Qual é o gigante que está diante de você? Você acha que você fala pouco, que você não sabe nada da palavra de Deus? Ou pessoas falaram coisas que não te agradaram? Ou você não se sente bem usado na igreja? Quais são os gigantes que têm te impedido de ministrar a palavra de Deus para as outras pessoas? O que tem te paralisado? Será a pandemia? Será o medo da morte? Será a vergonha porque você está fazendo coisas que não agradam o Senhor? Eu quero te dizer que o Senhor, Ele já derrubou todos os gigantes. Amém, queridos? Nós possamos realmente entender que Ele já nos deu. O Senhor só quer que a gente se disponha a fazer a vontade dEle. Amém? O segundo exemplo que eu vou citar para vocês é um exemplo muito precioso, um exemplo de como nós podemos evangelizar de cidade em cidade. É o exemplo do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em Lucas 1:8, fala que Jesus andava de quê, gente? De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Jesus é o nosso exemplo ou não é? Ele é um modelo a ser seguido ou não é? É, queridos. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Se o Senhor está dizendo que nós podemos alcançar as cidades, que nós podemos conquistar, que nós podemos fazer com que vidas se rendam aos pés do nosso Senhor, então nós vamos fazer isso. E eu queria te dizer que você pode falar isso com convicção. Eu queria dizer para você que você é esse instrumento de Deus. Não se sinta menosprezado porque você não sabe muitas coisas. Não se sinta de lado porque tem gente que prega melhor, tem gente que fala melhor. Não, o Senhor usa a cada um do jeito que Ele quer e como Ele quer. Amém? E que a gente entenda e que a gente um dia declare no nosso testemunho, né? Diz assim, olha, eu fiz parte de um mover na Igreja da Aliança. Eu fiz parte de um mover no ano de 2020. Eu fui líder de célula. A arca do Senhor estava na minha casa. Eu fui anfitriã de célula. Eu ganhei a minha escola toda para o Senhor Jesus. Eu ganhei a minha faculdade. Várias pessoas do meu serviço se converteram para o Senhor Jesus. Quem quer fazer parte desse mover, queridos?
Eu quero, e tudo isso, querido, servirá como recompensa no reino. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos dá as cidades como recompensa, né? Diz que a gente vai reinar sobre 10 cidades, e eu creio que não é só 10, nós vamos reinar sobre muito mais. Nós vamos estar do lado do Senhor e nós vamos apresentar para Ele as pessoas que nós ganhamos, que nós cuidamos e que nós fizemos com que a vida delas nunca mais fosse a mesma. E o Senhor, Ele quer mostrar através da sua palavra também outra estratégia muito importante. A primeira estratégia de evangelismo é ir de cidade em cidade. E a segunda e última estratégia que eu queria falar para vocês é o evangelismo pessoal. Amém? A primeira é ir de cidade em cidade, evangelizando. E a segunda, alcançar as nações também através do evangelismo pessoal. Vamos ler lá o que diz Marcos 16:15. Diz assim, ó: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui está se referindo a toda criatura. Aqui está dizendo assim: são só os adultos que precisam ser evangelizados? Não são os idosos, porque tem mais tempo de ir para a igreja. É isso? Não. A Bíblia é muito clara e diz que toda criatura, do menor ao mais idoso, ao mais ancião, precisa conhecer ao Senhor, ser evangelizado. Então que a gente venha se desprender disso, que eu vou evangelizar a todos, porque o Senhor quer as famílias, o Senhor quer alcançar a todos. Lembra a história da pastora Márcia? A pastora Márcia ainda era criança na igreja, quando ela foi alcançada, quando ela foi disciplinada, ela foi ensinada nos caminhos do Senhor para ser hoje a pastora de crianças. Então, as nossas crianças também, eu não tenho dúvida, que nós vamos alcançar várias gerações. E as nossas crianças, a gente pensa que elas não estão entendendo nada, mas as nossas crianças estão entendendo tudo. As nossas crianças, elas vão alcançar, elas vão fazer a diferença aonde elas vierem a estar. Elas vão ser bons médicos, elas vão ser pessoas de bom caráter, elas vão ser profissionais que vão fazer a diferença. Vai ser o presidente da República que vai mudar a realidade. Se nós conseguimos evangelizar, se nós conseguimos alcançar elas desde a infância, se nós conseguimos fazer nossas crianças serem discípulas de Cristo desde a infância, eu creio que o mundo será diferente. Então, creem, profetize, não menospreze as nossas crianças. Elas precisam ser cuidadas, elas precisam do apoio, elas precisam do acompanhamento. Enquanto o mundo tem ensinado tantas coisas para as nossas crianças, nós estamos, não, ela não entende nada, deixa para lá, criança, não, leva ela para ali para ela não escutar a palavra. Não, as nossas crianças, elas precisam fazer parte do mover de Deus. Eu lembro a história da irmã Maria. Maria está aqui? Maria uma vez me ligou de noite, me contando uma história tão preciosa, uma história que fala do filho dela. Cadê ele? Não vi, né? O filho de Maria, ele tem quantos anos, Maria? 5, 7, pronto. Uma vez estava acontecendo um problema na casa do vizinho. Maria mora numa casa que tinha a mesma parede, né? Morava, não sei se ela está lá ainda. E começou uma confusão entre o casal, né? E a gente sabe que essas confusões, elas são altas, que muita gente escuta e os vizinhos escutam. E Benjamin chegou e disse: mãe, vamos orar. Benjamin, ele se ajoelhou, não lembro bem a história. Ele estendeu as mãos dele para a parede onde estava acontecendo a confusão e começou a orar, começou a declarar, a expulsar demônio. E Benjamin começou a fazer coisas assim que Maria, bora meu filho, e começou a orar junto com ele. E acredita em mim, cessou a confusão. Deus usou uma criança para orar para que haja paz na outra casa, nos vizinhos. Então Deus vai usar as nossas crianças
para fazer a obra de Deus, para ministrar a palavra, para curar, para estender a mão e curar, para estender a mão e libertar os cativos. Então Deus conta com cada uma de nós. Amém? E eu abro um parênteses agora para convidar você, mulher de Deus que está aqui, né, que quer fazer parte desse mover de Deus, também fazer parte no evangelismo das nossas crianças. Eu e a pastora Joana estamos de braços abertos, né, pastora Joana? A partir do dia 13, agora 13 de setembro, nós vamos retornar com os nossos cultos kids. E vocês estão convidados para ver como é que nós fazemos lá. Para ver, a gente não está lá só para brincar com as nossas crianças, né? Nós estamos lá ministrando a palavra na vida delas, orando com elas, e eu creio que elas serão pastoras, eu creio que elas serão pastores, missionários, evangelistas que irão ganhar as nações, amém? E então, o evangelismo pessoal, vamos voltar para cá, o evangelismo pessoal, que diz que nós precisamos ministrar, falar, pregar de forma individual para cada pessoa, né? E eu queria mostrar para vocês de forma reduzida o que está escrito lá no livro, no 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 a 36. Como é muito grande, eu reduzi para que nós viéssemos entender de forma prática como eu e você vamos, a partir de agora, evangelizar. Leamos o que diz aqui em 2 Reis. Certo dia, eu sei que vocês conhecem essa história, mas eu resumi e tem 3 pontos importantes que eu queria compartilhar com vocês. Certo dia, passou Eliseu por Sunem. Eliseu evangelizava de cidade em cidade, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Disse Eliseu: chame-a. Disse-lhe o profeta para a mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu com o seu pai e disse: ai, a minha cabeça. Então o pai levou à sua mãe e ele morreu. Chegando ela ao homem de Deus, disse: pedi eu a meu senhor algum filho? Ele, pois, se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca do menino, dele. Vamos repetir? Pondo a sua boca sobre a boca dele. Os seus olhos sobre os olhos dele. E as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Levantou-se, pois, e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos, e então chamou a sunamita e disse: toma o teu filho. Que história, né? Que história preciosa, queridos. E a história do profeta Eliseu é uma história muito clara para nós de evangelismo pessoal, de como evangelizar as pessoas no evangelismo pessoal. E eu queria dizer para vocês que aqui o milagre, que aqui a ressurreição desse menino fala sobre o milagre da salvação. O que é isso, pastora? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos, não é assim? Nós estávamos separados do Senhor. E somente quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor, é que nós nascemos de novo.
Então, a história fala que o menino ele estava morto, e assim é a realidade de muitas pessoas. As pessoas, elas estão mortas espiritualmente, e elas precisam de um profeta, Eliseu, um profeta na sua vida. E que profeta é esse? Você. Você vai ser o profeta usado nessa história. Você vai ser o profeta usado para mudar a história de muitas pessoas. E a maneira, o modo como o profeta fez. A primeira coisa que eu quero destacar é boca sobre boca. Alguém pode se perguntar, por que essa estratégia boca sobre boca? Que coisa estranha. Hoje a gente não poderia fazer isso por conta da pandemia, né? E naquela época, por que esse termo boca sobre boca? A boca na Bíblia, ela tem vários significados. E a Bíblia fala de boca quando se relacionando ao ato de pregar, de profetizar, de evangelizar. Mas aqui no texto, o significado de boca sobre boca é o seguinte: a boca do profeta, ela estava representando a boca de Deus, liberando vida para o menino. Então, queridos, nós não podemos gerar vidas como o nosso Senhor, mas nós podemos ser usados por eles, porque Ele está dentro de nós, amém? Então, nós podemos abrir a nossa boca para ministrar na vida de outras pessoas. Lá em Efésios 6:19 fala o seguinte: para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o Evangelho. O Senhor, Paulo está dizendo isso, que o Senhor, ele só pediu para o Senhor isso, que ao abrir a boca, a palavra ia sair com autoridade, com intrepidez, com ousadia, e as pessoas iriam se converter. Não porque é você que está ministrando, mas porque você decidiu abrir a sua boca para pregar. Você decidiu falar do Evangelho. Você decidiu falar sobre a cruz. Você decidiu falar sobre o amor de Deus para com as pessoas. Então, abra sua boca para ministrar na vida de outras pessoas. Parece que vejo ao abrir a nossa boca o fluir do Espírito Santo alcançando a vida das outras pessoas. Então não se cale diante das pessoas que precisam ouvir a ministração de Deus. Que você possa abrir a sua boca. Ah, mas como nós vamos abrir a boca? Com a máscara, pastor. Ainda tem a história hoje da máscara. Como é que a gente pode pregar, abrir a boca se nós estamos com a máscara? Essa máscara, ela impede muito de se pregar a palavra? Não. Ela vai nos limitar na ministração da palavra. Mas eu profetizo que você vai aumentar o seu tom de voz. Você vai falar do amor de Deus. E mesmo com máscara, as pessoas vão entender o Evangelho do Senhor através da tua vida. Amém? Então não se cale. Porque você tem Deus dentro de você. Quando você abre sua boca, você está liberando vida para as pessoas. Amém? A segunda, e aí eu falo, só lembrando a questão do projeto missionário, projeto evangelístico da pastora Márcia, que nós vamos instruir nossas crianças, nós vamos ensiná-las, nós vamos conduzi-las a aprender, né, sobre o evangelismo, a ministração para outras crianças através do livro O Amado Coração, aprender o plano de Deus de salvação para ganhar as vidas. E essas crianças, ao abrirem as suas bocas, elas vão fazer o quê? Conquistar outras crianças para o Senhor Jesus. Então creia que ao abrir a boca é algo poderoso. Creia que se você ficar calado, Deus também vai te usar. Mas Ele quer que você abra sua boca, que você conte seu testemunho, que você fale do amor de Deus. Eu lembro bem, uma vez eu compartilhei com as irmãs que eu pedia para o Senhor: Senhor, eu quero ter experiências contigo. Senhor, eu preciso falar no teu amor, me diz como eu faço isso. Me dê experiências para que eu venha compartilhar. E Deus me deu tantas experiências que eu não tenho como compartilhar agora. Uma delas todo mundo sabe, que há um tempo atrás eu descobri um tumor que não é meu, né? Então isso me causou tantos problemas, né? Mas entendi que foi Deus que quis,
Deus que permitiu, na verdade, não quis que eu passasse por isso, para eu testemunhar a cura de Deus na minha vida. Então, saiba como pedir para o Senhor. Saiba como dizer, Senhor, me usa. Então, diz, Senhor, abre só a minha boca. Abra a minha boca porque eu quero falar. Eu quero proclamar o teu amor. Quero proclamar as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. E dessa forma, queridos, através do seu testemunho pessoal, através da sua vida, as pessoas elas vão entregar a vida para o Senhor Jesus. Como eu falei, as pessoas elas podem vir ao culto, as pessoas elas se reúnem nas nossas células, as pessoas elas se reúnem nas nossas comunhões, mas o testemunho pessoal, o evangelismo pessoal, de pessoa para pessoa, isso faz toda a diferença. Então nós vamos alcançar a pessoa que está do nosso lado, o nosso amigo, o nosso diretor, a pessoa que trabalha junto com você, você pode ministrar para ela e ela será alcançada para o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, queridos? E o último método, o último modo como o profeta foi usado para a vida daquela criança foi mãos sobre mãos. Mãos sobre mãos. Mãos sobre mãos fala da obra realizada por Deus, Deus usou as mãos, impôs a mão para curar, para libertar, mas também fala das obras realizadas por nossas mãos. E a obra de Deus, quando fala em obra de nossas mãos, implica em evangelizar, em fazer discípulos, como a palavra de Deus diz. Nós fazemos parte dessa grande comissão, de ir por todo mundo e pregar o evangelho. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Se o Senhor tem nos dado isso, se o Senhor tem nos dado esse coração, se Ele tem colocado em nossas vidas essa missão de evangelizar, de ganhar vidas para o Senhor Jesus, por que hoje nós não temos discípulos? Quem é o seu discípulo? O Senhor, Ele foi o nosso modelo, o Senhor teve os discípulos dele, cada discípulo fez outros discípulos, e nós hoje, por que nós não estamos discipulando? Não adianta somente a gente pregar, a pessoa aceitar o Senhor Jesus e acabou. Não é assim. Nós precisamos consolidar, nós precisamos cuidar, nós precisamos investir nessa pessoa para que ela entenda que ela também é discípula de Cristo. E uma vez discípula de Cristo, ela precisa fazer também discípulos. Ela precisa cuidar de outras pessoas. Então eu te convido a você parar e pensar e pedir, Senhor, quem é o meu discípulo? Quem já foi do meu discipulado? Para que você volte a cuidar, para que você volte a ter a comunhão com essas pessoas, a fazer com que essas pessoas também ganhem outros discípulos. Então,